Nutróloga não é nutricionista. Qual que é a diferença de nutrólogo e nutricionista? Bem-vindo ao canal, eu sou a doutora Paula Vinha, sou médica nutróloga e vou te explicar um pouquinho mais sobre o que é a nutrologia. Eu sou nutróloga faz muito tempo, acho que 20 anos mais ou menos, que eu sou formada há 26, sou nutróloga há 20, fazia terapia intensiva antes, então eu via o paciente nos dois extremos. Eu via o paciente no leito da UTI e via o paciente na minha clínica fazendo prevenção. E eu sempre acreditei que a nutrologia era o enfoque correto que a gente tinha que ter, porque a gente não pode só ver a doença, a gente tem que fazer todo o processo que acontece de adoecimento para poder intervir. A nutrologia, ela é uma parte da medicina, ela é uma especialidade médica, onde o médico olha para o paciente com uma visão ampla, enfocando todas as áreas do corpo, pensando nos nutrientes, nas vitaminas macro e micro, né, nutrientes, nos hormônios, enfim, a gente vê todo o corpo como um ecossistema. O nutricionista, ele não é médico, primeira coisa, o espectro de atuação é menor do que o do médico. O nutricionista geralmente não trata só doenças, ele cuida da dieta também, ele sabe muito dos alimentos, né? Eu costumo brincar que se eu precisar saber quanto de molibdênio tem na castanha do Pará, não vou saber. O nutrólogo não sabe disso, né? Quem vai saber é o nutricionista. O nutrólogo, ele tem uma visão médica, só que mais ampliada. É como se fosse um clínico geral que veja você como um todo. Por quê? A gente é nutriente da cabeça, do fio de cabelo até o dedão do pé. Então a gente precisa não só que os nutrientes estejam em níveis adequados, como que eles estejam equilibrados no nosso corpo, né? Normalmente todo mundo acha que nutrólogo só faz emagrecimento. Eu, como nutróloga formada há muito tempo, eu não faço só emagrecimento, mas eu faço saúde da mulher, eu tenho pacientes que têm câncer, eu tenho pacientes neurológicos com doenças neurodegenerativas, eu tenho crianças com espectro autista, mulheres na menopausa, homens na andropausa, tem pacientes que querem ganhar massa magra, tem pacientes que querem ficar mais saudáveis, tem pacientes que querem fazer controle de danos, porque comer bem é o mínimo que a gente faz hoje em dia. Nem sempre dá pra gente comer certinho, tudo que precisa, malhar o tanto que precisa, descansar o tanto que precisa, não se preocupar o tanto. Esse é mais ou menos o meu enfoque. Então eu olho a pessoa inteira, vejo todos os detalhes, muito do processo de adoecimento pode ser prevenido com a nutrologia. Não só com a alteração de estilo de vida, dieta, sempre que possível, mas também com suplementação. Então a gente tem muitas formas de fazer isso. Vitaminas na dose adequada, minerais na dose adequada, uma composição boa entre macro e micronutrientes na sua dieta, na sua alimentação, proteínas, carboidratos, fibras solúveis e insolúveis, a quantidade de gorduras boas que a gente precisa consumir, né? Hoje em dia a gente sabe que as gorduras boas estão voltando a serem consumidas, e é uma coisa que eu falo há mais de 20 anos e que agora que está sendo mais falado, né? Depois eu faço um outro vídeo para vocês falando da pirâmide alimentar dos Estados Unidos, que os Estados Unidos mudaram a pirâmide alimentar agora, reconsiderando a proporção de nutrientes. Então, tudo isso o nutricionista também sabe, mas ele tem uma atuação limitada, ele tem até uma hora que ele pode ir. O nutrólogo não. Eu posso ir além, tanto na prevenção de doenças como no tratamento de doenças, prescrever remédio mesmo, porque eu sou médica. Então, se precisar, vai tomar remédio, tem que tomar remédio. Precisa de um antibiótico, vai tomar um antibiótico. Eu falo que quando o paciente chega aqui, quando o paciente só quer tratar a doença, é como se fosse olhar só a ponta de um iceberg, sabe? O nutrólogo consegue ver toda a parte de baixo do iceberg e consegue ir muito mais a fundo no tratamento. Então, por exemplo, um paciente veio me procurar, ele tem um histórico familiar de algumas doenças, ou ele tem hábitos que podem levar a algumas doenças, ou mesmo ele tem sintomas que ninguém sabe o que é, a gente vai investigar até encontrar. O que importa é o bem-estar, o que importa é a longevidade saudável, a gente envelhecer com qualidade. Sinais de alerta que você tem que procurar um nutrólogo: cabelos caindo, pele fraca, alteração de sono, alteração de humor, ciclo menstrual, irritabilidade, se você está sentindo que a sua pele não está do mesmo jeito, não tem a mesma elasticidade, se você está sentindo que você tem que perder peso, se você está sentindo que pode melhorar a sua qualidade de vida, você tem que procurar um nutrólogo. E aí eu brinco sempre que a gente tem que ir no nutrólogo desde que nasceu. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é preparar as mães para a gestação, né? Os tentantes para a gestação. Então eu começo a cuidar da criança até antes dela nascer. Essa que é a ideia da nutrologia. É você poder, como se fosse você poder preparar um terreno
para plantar a semente certa. E aí, com isso, você vai ter muito mais resultado na sua colheita. Então, a gente consegue traçar uma estratégia de acordo com as queixas do paciente, para onde a gente tem que ir, mais ou menos quanto tempo a gente vai levar. Isso não é uma ciência exata, né? Vai depender do organismo e do metabolismo de cada um. E juntos a gente traça os objetivos e as estratégias para conseguir atingir o que você deseja. Na grande maioria das vezes, o nutrólogo também trabalha junto com o nutricionista, né? A gente faz uma equipe que a gente chama de multidisciplinar. O nutrólogo, o nutricionista, um psicólogo, um educador físico, um psiquiatra, até mesmo para a gente conseguir atingir os objetivos que a gente quer. Eu sempre peço para o meu paciente acompanhar junto com o nutricionista quando ele precisa de orientações sobre alimentação. Eu faço isso na clínica como nutróloga? Faço. Mas eu não sou nutricionista, então eu não peço para contar calorias. Eu não peço para medir tamanho de porção. Prego a consciência alimentar. Isso é diferente. Isso daí é uma coisa que a gente usa uma abordagem emocional da alimentação. Quando o paciente procura um nutrólogo, ele tem um monte de exame, queixas que até hoje nunca ninguém conseguiu resolver. Por exemplo, um paciente que faz tudo certinho e não consegue emagrecer de jeito nenhum. Muitas vezes esse paciente já tentou nutricionista algumas vezes, então ele acaba vindo para o nutrólogo. É você junto com ele caminhar e fazer essa jornada em busca da saúde, em busca de uma vida melhor, de um envelhecimento mais saudável. Hoje em dia o ideal de envelhecimento, agora que o pessoal fala de velho contemporâneo, né? Todo mundo sarado, barriga de gominho, malhando, viajando, namorando. Essa que é a ideia. Então, eu não acredito mais que a doença... Na verdade, eu nunca acreditei que a doença acontecesse de repente. A gente tem um processo de adoecimento. Muitas vezes a doença acontece 20, 30 anos antes dela se manifestar. É isso que eu adoro fazer aqui no consultório. É conseguir pegar bem no comecinho para a gente poder fazer alguma coisa e alterar esse processo de adoecimento, porque genética não é destino. A gente pode moldar essa estrada e a gente pode preparar esse terreno, como eu falei antes, para que a gente tenha melhores resultados, atingir todos os nossos objetivos estando bem com o nosso próprio corpo e com a nossa própria saúde. Se você tiver qualquer tema que você queira que eu fale sobre medicina, né? Não só sobre nutrologia, porque eu tenho uma visão muito ampla da medicina. Aliás, eu quero mostrar para vocês a medicina de verdade, né? O que é a medicina que eu vivo? O que é que a medicina está se tornando? Porque hoje em dia, cada dia a medicina está melhor, cada dia a medicina está mais avançada, cada dia a gente tem mais estratégias, cada dia o ser humano está vivendo mais, está ficando mais longevo, cada dia tem mais tecnologias para isso, que é para a gente poder viver muito mais. Esse tema, aliás, está bombando, né, na mídia. Então, se vocês quiserem saber qualquer tema, só deixar nos comentários aqui que a gente faz vídeo sobre isso. Obrigada por estarem aqui, obrigada por estarem vendo o meu canal. Cliquem, curtam e compartilhem, que eu tenho o maior orgulho de estar aqui.